Gálatas 6,14 afirma assim a palavra do Senhor. Mas longe de mim proferir ou gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Olha só o que é que o apóstolo Paulo está relatando no final da sua escrita, no final dessa epístola, no final desta carta. O que é que o apóstolo Paulo está escrevendo? Ele está concluindo na carta, ele está dizendo assim: olha, não tem nada que eu venha a querer me gloriar, não tem nada nessa vida que eu queira exaltar mais, destacar mais, colocar no pedestal para que todos vejam. Não tem nada mais que eu queira colocar para todos verem, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que cruz? Do que é que ele está falando sobre a cruz? Um objeto? Não, um madeiro? Não, aquele objeto, aquele madeiro, aquele objeto que estava lá na cruz do Calvário, lá no Monte da Caveira. É isso que ele está destacando? Não. Ele não está destacando isso. Ele não está dizendo que é um objeto. Ele está dizendo o seguinte: a obra que foi feita, aquilo que foi realizado na cruz de Cristo, aquilo que foi feito lá com todo amor e paixão, mesmo antes, o Senhor Jesus Cristo dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque ele sabia o sofrimento que iria passar. Mesmo naquele momento em que ele disse assim: passa de mim, quase que ele pedindo humanamente para desistir daquele momento de sofrimento, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É essa cruz que o apóstolo Paulo está falando, é dessa mensagem que Paulo está dizendo, é essa mensagem que ele está destacando, é essa mensagem que ele está oferecendo. Eu não me glorio em outra coisa, eu não me orgulho em nada mais, eu me orgulho somente e só na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa que eu fui um dia, uma pessoa que se exaltava com times de futebol. Talvez você se exalte com alguma coisa, questões corriqueiras da vida, talvez com seu conhecimento, talvez com tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo do Senhor, ele está afirmando categoricamente que a única coisa que dá orgulho, a única coisa que ele quer destacar é a cruz, a obra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ainda destaca: o qual o mundo, para mim o mundo está descrucificado, o mundo está desistindo do mundo, porque eu vi uma coisa muito maior. O que Paulo viu? Evidências da cruz. Paulo destaca, ele quer destacar aqui, olha, algumas evidências. O que é que a cruz nos oferece? A cruz nos oferece muitas coisas interessantes. Preste atenção, a primeira coisa que podemos destacar nessa noite, que a cruz de Cristo, ela nos ofereceu em que nós, seres humanos, todos nós, eu me incluo dentro, nós, seres humanos, somos maus, nós somos perversos. Porque diante de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, o verdadeiro Deus, o Santo de Deus dessa terra, nós homens fomos maus com Ele. Nós fomos perversos com Ele. Nós judiamos, rejeitamos, cuspimos. Como disse Isaías 53. O que é que diz Isaías 53? Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e tudo estava sobre Ele, toda transgressão, todo mal. Nós fomos maus com Ele. Nós somos as pessoas, os carrascos, porque Ele carregou de nós os nossos pecados. Essa é a primeira evidência, é que nós fomos maus. A cruz revela isso. Nós fomos maus. Nós fomos maus com o Santo de Deus, nós fomos maus com o Cordeiro de Deus, nós fomos maus com aquele que veio fazer o bem à humanidade. E aproveito aqui para abrir um parênteses, que eu estou aqui nessa noite para fazer o bem, não para fazer o mal. Eu estou aqui fazendo o bem. Eu estou aqui no Ceará desde 1999 fazendo o bem, levando luz e não trevas. Eu nunca dividi uma casa, eu nunca coloquei ninguém contra ninguém, senão levei para elas a mensagem da Boa Nova. Amém.
Preste atenção no que eu estou lhe dizendo nessa noite, porque é muito importante. Talvez você que esteja na sua casa, seja a última vez da sua vida que você vai ouvir a voz de Deus essa noite. Talvez seja essa noite. Talvez seja a última vez em que você vai dizer assim: Deus me deu aquela chance e eu abandonei. Ou não. Ou então você vai dizer assim: vou me ajoelhar aqui e vou aceitar a Cristo no meu coração. Porque isso aconteceu comigo. Eu fui de uma seita perigosa, muito ruim, em Campina Grande, na Paraíba, na minha terra. E eu me lembro que eu me converti com um versículo que tem lá. Porque naquela seita se pregava, se anunciava que a pessoa, que a pessoa poderia ter casamento no céu, poderia ter várias mulheres no céu e tudo mais. Era uma heresia, que eu era um garoto e acreditava naquilo. Mas um dia, lendo a Bíblia, quando eu vi Jesus debatendo, Jesus conversando com os saduceus sobre a ressurreição. E ali, Jesus, quando questionado com qual daqueles irmãos aquela mulher ia morrer, depois que ela ficasse viúva todos aqueles irmãos, Jesus responde para ela: no céu não se casa e nem se dá em casamento, são como os anjos. Ou seja, é heresia, duas heresias. Primeiro, que casamento é aqui na terra. Se você tiver de casar, case aqui, que lá não vai ter casamento. Segunda heresia, anjo não se casa nem procria como ser humano. Então, se você tiver de procriar, é aqui mesmo, tá certo? Lá no céu não espere, não fique esperando tanto, é aqui mesmo, é na terra. Você tem que casar e procriar, porque anjo não é como ser humano, é uma criatura de Deus. Então, naquela ocasião, eu fui questionar o líder da seita e disse: eu não estou entendendo. Aqui diz uma coisa, vocês, e aqui está dizendo outra. E ele não teve como me explicar, mandou eu ler um monte de coisa e não me explicou nada. E eu fiquei com a Bíblia. Me lembro que cheguei desesperado no meu quarto, fechei a minha porta, me ajoelhei e disse: Senhor, o Senhor que eu quero não é esse que eles me ofereceram, eu quero o Senhor da Bíblia. Eu quero o Senhor Jesus Cristo. E eu tinha lido em uma semana todos os evangelhos. Eu não parava de ler, eu só lia. Minha mãe dizia assim: menino, tu não vai comer? Menino, tu não vai se alimentar, tu não vai comer nada. E eu só lia. Aquilo ali estava falando comigo. E eu disse: é esse Senhor que eu quero na minha vida. E eu me lembro que ali eu entreguei minha vida a Cristo. Dentro do meu quarto eu renunciei toda a carga e toda a mentira daquela falsa religião. Não estou falando mal da sua religião, estou só dizendo da minha experiência. Eu estou falando da minha experiência com Deus. Então a primeira coisa nós já vimos. A segunda coisa que eu quero destacar nessa noite, da evidência de nosso Senhor Jesus Cristo, é que Jesus Cristo injustamente foi trocado por um malfeitor. Injustamente. A multidão, ao invés de ter acolhido aquele que nasceu para ser rei, acolhido aquele que era da linhagem de Davi, real, aquele que veio trazer esperança para as pessoas, aquele que veio trazer a graça, a reconciliação do homem com Deus, aquele que veio salvar o perdido, aquele que veio abrir os olhos dos cegos, aquele que veio limpar a lepra dos leprosos, aquele que veio fazer um coxo andar, um morto ressuscitar. Esse Jesus, a seu povo e a multidão gritou para ele: crucificam. Está ali no Evangelho de João, a partir do capítulo 19 em diante. Toda a história, todas as evidências. Crucificam, nós queremos, Pilatos disse: olha, a ocasião é Páscoa. Nesses dias nós tivemos Páscoa. Olha, é Páscoa. E está aqui o benefício. Nós vamos soltar quem? Jesus, o rei dos judeus. Mas ele não falou zombando, ele falou realidade. Ele era realmente da linhagem de Davi, ele não era o rei de vocês. Ou nós vamos soltar Barrabás. A palavra de Deus diz que o povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Necessário era, cruel foi, mas necessário era que ele fosse crucificado por causa dos nossos pecados e por causa da nossa maldade. Era necessário.
Isso é a justiça de Deus. Mesmo Deus amando seu filho, mesmo Deus sabendo do sofrimento, das dores dele, mas era necessário, como as palavras de João Batista dizem aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que alguém morresse pelo mal, pelo maldoso, pelo perverso, tomasse o lugar dele. Inclusive Barrabás foi também beneficiado com esse tão grande salvação. Meus irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, você que está em sua casa, essa é a segunda evidência. A terceira evidência eu quero dizer para vocês aqui, ele mesmo na cruz, ele não desistiu. Na cruz ele não olhou para outra ocasião, senão fazer a obra dele, de morrer e expiar os nossos pecados. Um dos ladrões disse assim, os dois blasfemaram, mas um foi mais além, narra a Bíblia. A Bíblia diz que um disse assim, não é o Filho de Deus? Tu não és isso? Tu não é poderoso? Estou aqui apenas trazendo uma ilustração da ocasião. Ele disse assim, tu não é o Filho de Deus? Tu não tem poder? Então por que nos salva a ti e a nós? O outro que tinha blasfemado arrependeu-se. Pode ser que hoje, você que blasfeme, talvez você que vira as costas para Deus, eu quero dizer para você que assim como o ladrão da cruz, pode dar tempo você, ainda hoje, ouvir as palavras do ladrão e a de nosso Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. As palavras dele foram as seguintes: Mestre, Senhor, se tem misericórdia de mim, se possível, se for da tua vontade, lembra de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Jesus, naquela ocasião, nos ensina que mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, aquela evidência ali ele deixa marcada para a humanidade, que ele olha para aquele ladrão, para aquele malfeitor e diz assim, para aquele blasfemo que se arrependeu da sua blasfêmia, e ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, não é amanhã, não é depois. A promessa de Jesus não é uma promessa humana. A promessa de Jesus não é uma promessa passageira. A promessa de Jesus é hoje. Ainda hoje, você que está ouvindo a palavra de Deus, ainda hoje, arrependendo-se de todo o seu coração, ainda hoje, você pode ver e estar com Ele no paraíso. Essa é a terceira evidência. A quarta evidência é: Ele ressuscitou. Ele não só morreu, ele não está pregado lá no madeiro ainda. Ele ressuscitou como prometido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os discípulos dele duvidaram. Mestre, o que é que você está falando? Quando ele começou a falar da morte, o que você está falando, mestre? O que é isso, mestre? Não, mestre, você não vai morrer. Não, mestre, o que é isso? Não fala isso. Quem fosse analisar Jesus numa ocasião dessa, ele é um suicida. Não. Jesus sabia a sua missão da cruz. Jesus sabia o que ele veio fazer. Ele sabia muito bem o que tinha que fazer em nome do Pai para nos salvar. E aí, ao morrer, naquela ocasião, nessa evidência da ressurreição, ele ressuscitou de fato. Nunca ninguém encontrou corpo algum de Jesus. O túmulo está até hoje lá vazio. As pessoas vão visitar aquele lugar, vai no lugar onde Jesus foi colocado, vazio. Inventaram muitas mentiras dizendo que o corpo foi escondido. Mesma época, até mesmo os soldados romanos, Roma disse: olha, os sacerdotes, os perseguidores disseram assim: olha, é melhor a gente dizer para o povo que o corpo foi roubado, que isso está errado, isso não está certo. Mesmo assim, eu quero dizer para você, até hoje, o túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E os que duvidaram, como Tomé, que não tinha visto na primeira vez, todos viram, só menos Tomé não viu. Tomé duvidou. Quando Tomé termina de falar, Jesus aparece e diz: toca aqui, Tomé, toca nas minhas marcas, nas minhas chagas, toca em mim. E ele disse: Rei meu e Deus meu.
a evidência da cruz. Jesus ressuscitou. E a última que eu quero trazer para vocês essa noite, e não vou cansar você: ele foi assunto ao céu. Ele subiu ao céu. E a Bíblia diz que foi aos olhos de mais de 500 testemunhas. Essa é a evidência. Não foi apenas os apóstolos, não foram apenas os seguidores. Mais de 500 pessoas, está escrito na palavra de Deus. Mais de 500 testemunhas viram e ouviram aquela ocasião que ele subiu ao céu. Inclusive os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Não sabeis vós que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia virá sobre as nuvens do céu? Evidência, ele está assentado à direita de Deus. Ele subiu seu trono, glorificado. É uma evidência. Então essas 5 evidências eu trago para vocês. O poder de Jesus, da morte de Jesus, foi tão grande, mas tão grande, foi um destaque tão forte, que até os mortos que estavam naqueles dias ali, nos seus túmulos, ressuscitaram. Porque a obra da cruz é salvadora, é para salvar. A obra da cruz, a obra de Jesus se resume num só versículo que toda a humanidade com certeza já está sabendo em quase todas as línguas. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a missão de Cristo. Possivelmente parecemos que estamos só. Possivelmente parecemos que estamos sendo rejeitados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Melhor o céu nos aplaudindo do que a terra. Eu quero o céu dizendo assim: parabéns. Faça, continue fazendo a obra. As palavras da irmã Lucimar foi uma bênção essa noite. Realmente eu não realizei nenhuma obra da vida dela. E ninguém que realizou foi o Espírito Santo. Eu fui para Araripe para ser um instrumento de Deus. Eu me dispus, eu me coloquei na disposição de Deus, eu e minha esposa. E Deus apenas a guiou para que ela ouvisse a verdade, e a verdade dele que liberta, libertou. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor é a Ele. O apóstolo Paulo cantou: porque dele e para Ele, por Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então toda obra que, graças a Deus, Deus me ajudou a fazer aqui, Deus me usou, um privilégio, quando eu cheguei no Ceará só com 2 bolsas, um garoto inocente, desconhecedor de tantas coisas, inexperiente, desci naquela rodoviária do Crato, naquelas bolsas, com um bocado, uma armalinha de livro, e estou até hoje aqui, procurando ser um instrumento de Deus. Como diz a Bíblia, eu já fui caluniado. Como diz a Bíblia, eu já fui difamado. Como diz a Bíblia, eu já fui perseguido. Como diz a Bíblia, eu já passei tudo injustamente. Mas por que não? Mas por que não? É uma satisfação. Porque nada fiz de errado. Então, assim como o meu Senhor e Salvador, passou inocentemente todas as acusações, as calúnias, ele passou inocentemente. Então eu sou um privilegiado de estar carregando essas aflições na minha vida. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe. E eu entrego a vocês aqui a palavra, a direção aos jovens.